Glória a Deus, boa noite, a graça e a paz a todos, que Deus possa chegar nos nossos corações tremendamente nesta segunda-feira, né? Sexta-feira não deu para estarmos juntos, mas hoje estamos juntos aí para a glória do Senhor. Eu creio que os irmãos vão chegando aí devagarzinho, não é? Para a glória do Senhor. Devagarzinho vamos adentrando aí na sala para que possamos estar juntos, né? Glorificando o nome do Senhor, sempre pedindo para você compartilhar, para você estar aí, né, juntamente com a gente curtindo, para a glória do Senhor. E vamos estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, né, entrando nas bênçãos, entrando na glória, entrando na presença do Altíssimo, porque Ele é fiel. E a fidelidade de Deus dura para todos sempre. Amém? Lembrando que é muito bom estar junto com você, né? Com a tua família, juntamente aí tirando as dúvidas. Eu sempre falo, se houver qualquer tipo de dúvida, estejam colocando para que não se possa sanar, né, cada dúvida que estamos falando, né, explicando. E como eu disse, ninguém é perfeito, ninguém é o dono da razão ou o dono da palavra. O dono da palavra é o Senhor Jesus, é Deus o Todo-Poderoso. Amém? E Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele bem quiser, para a glória do Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus, porque Tu és santo. Porque tem pessoas que se acham, né, dono da palavra, né? Tem pessoas que acham, põem os seus pensamentos, o seu requerimento naquilo ali e acham que aquilo ali é o certo. Então, querido, ninguém é certo. A única coisa certa é Deus e a sua palavra. Isso é indiscutível. Amém? Então temos que prestar atenção ao que está escrito, a cada ponto, a cada vírgula, prestar atenção no tempo, no espaço, no que foi dito, no momento que foi dito e para quem foi dito. Amém? Por isso é muito gostoso compartilhar e ver. Nós estamos estudando essa palavra hoje, que foi escrita há 4.000 anos atrás. Você pensou nisso? Há 4.000 anos, mais ou menos. Já pensou como as coisas eram diferentes naquela época? Já pensou, né? Como as coisas eram muito mais difíceis naquela época? Não tinha carro, né? Não tinha avião, não tinha aerocóptero. A única coisa que tinha ali era jumento, era camelo, e muitas das vezes usado para levar bagagem, porque o povo caminhava a pé, né? Como eu disse, esse caminho de Abraão, que ele saiu mais ou menos ali da Turquia, e foi da Turquia de hoje, e foi até Jerusalém, até ali, né, na Terra Prometida, antigamente Canaã. Ele andou uma base entre 1.200 a 1.500 quilômetros. Você já pensou nisso? 1.200 a 1.500 quilômetros a pé, com seu gado, com seus pastores. Não foi fácil, não. Até muitos estudiosos querem voltar a fazer esse caminho, né? Para a glória do Senhor. Não vai ser fácil mesmo hoje em dia, né? Mesmo de carro, porque a superfície é muito difícil, muitas vezes tem pedras, tem montanhas, não é fácil não. Amém? E ele subia a montanha, descia a montanha, era um costume totalmente diferente, uma língua totalmente diferente para a glória do Senhor, e que nós tentamos trazer para hoje, para os nossos dias. Amém? Para que você entenda, para que você possa entender o que era naquela época. Amém? Não se abria a torneira e tinha água. Era raro aonde se achava um poço de água. Era muito difícil. Amém? Era muito difícil. A dificuldade daquela época não era fácil, não. Amém? Às vezes a gente está falando, a gente está ensinando e nós trazemos para o dia de hoje. Mas é totalmente diferente. Amém? Glória a Deus. O pessoal está entrando aí? Amém. Nossos irmãos já estão chegando aí, amém? Amém. Quem estiver aí na live aí vai dando um amém, amém? Vai dando glória a Deus, ó pastor, estou aqui, amém? Vai tirando as suas dúvidas, vai dando aí um abraço nos irmãos que estão junto aí,
Amém? Compartilhando essa palavra, em nome de Jesus, vamos estar unidos aí. Amém, querido? Amém. Falando com o outro aí, tirando as dúvidas, em nome de Jesus. Amém? Nós paramos no livro de Gênesis. Capítulo 18, vamos entrar no verso 17. 18, Gênesis 18, verso 17. Amém, amados? Abra a tua Bíblia aí e vamos estar acompanhando. Amém? Amém. E o subtítulo está assim: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sobê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti façais tal coisa, que metes o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém. Glória a Deus. Você vê que maravilha? Abraão ali intercedendo, né, pela vida do justo dali, porque Deus disse, e não ia ocultar, né? Deus disse: não vou ocultar a Abraão nada que eu faço, porque ele vai ser uma grande nação. E assim é Deus conosco. Deus não se oculta. Deus todos os dias move céu e terra para nos abençoar, para nos alertar. Deus todos os dias quer falar conosco para os nossos caminhos, para que não façamos coisas erradas, né? Então Deus, ele sempre está no nosso encalço para nos abençoar. Presta atenção, ele disse: olha, se houver 50 justos, ele se atreveu, vou dizer para o Senhor, né? Se houver 50 homens justos na cidade, o Senhor vai destruir? Ele disse: não, se houver 50, eu não destruirei. De uma cidade inteira, né? De uma cidade que havia bastante pessoas, eu creio que milhares de pessoas, se houvesse 50, ele não destruiria. Aí ele foi abaixando, né? Foi abaixando para 45, foi abaixando para 30, e Deus dizendo que não ia destruir. Mas Deus, da sua sabedoria, já sabia
que ali naquela cidade só existia ali, quem estava ali era só Ló, né? Ló e a sua família. E Deus precisava retirar eles dali e retirou depois. Mas você vê que Deus, ele ali na sua infinita misericórdia, ele não destruiria a cidade. Mas como que o pecado já tinha se alastrado muito, Até as próprias crianças, adolescentes daquela época, estavam com pensamentos perversos, já tinham sido totalmente contaminados pelo pecado, pelo sexo, né? Por todas as coisas erradas, pelas drogas da época. Então ali já havia se alastrado demais, é como um câncer no corpo, já tinha se alastrado totalmente ali naquela cidade. E Deus sabia disso, como que Deus ia destruir, né? Se houvesse pessoas ali, mesma coisa Deus usa. Deus podia destruir a terra. Quando Jesus foi crucificado, ali naquele momento Deus poderia ter destruído o mundo inteiro. Mas havia um justo, o seu filho. E naquele momento Deus voltou atrás quando foi pedido perdão. E Jesus pediu para o Pai, né? Perdoa, eles não estão sabendo o que fazem. Então naquele momento cessou, porque Deus ia destruir realmente a terra naquele momento. Então nós precisamos entender esses preceitos, né, do pecado, quando adentra na nossa casa, quando adentra no nosso lar, nós devemos cortar. Quando ele quer entrar na nossa própria vida, nós devemos cortar o pecado, cortar as iniquidades. A iniquidade não mudou. O mesmo pecado que era ali, daquele tempo, era até hoje. Não havia lei. E não havia lei, mas havia o pecado, né? Porque ali se exagerou demais. Foi exagerado, né? Nós vamos ver mais para frente aí que até os anjos que foram ali, os 3 anjos que chegaram ali em Sodoma, eles tentaram pegar os anjos, amarrar os anjos, abusar dos anjos. Era um negócio assim inexplicável, né? Então nós temos visto aí que maravilha de misericórdia de Deus, por causa de um justo, por causa de uma pessoa, por causa para um dos 10, né? De 10 justos ele não destruiria a cidade, mas infelizmente não havia 10 ali, né? E Deus, depois nós vamos ver o que Deus fez, amém? Vamos seguir? Amém. Capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Amém? E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se a seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e levai e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantais, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e coziu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Trazei-os para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa.
e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todo quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor vos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou aos seus genros, e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando... Glória a Deus, que coisa maravilhosa que Deus faz, né? Como disse, os 2 varões que foram, o outro subiu, os 2 varões vão até ali, entram e quando estão chegando na cidade, Ló estava na porta da cidade, né? E Ló diz para eles, para irem, né? Ali para a sua casa, eles resistiram, não queriam ir, e acabaram indo para a casa de Ló. Mas chegando lá, o que acontece? Os pecadores, as pessoas que estavam ali em volta, todas as pessoas, desde jovem até os mais velhos, queriam ir lá para abusar dos anjos, né? E queriam que jogasse eles para fora. E Ló, para defender, olha o ponto que chega, olha o ponto que chegou. Ele ofereceu até as suas filhas, né? As suas filhas para poupar os homens, que na visão dele já sabia que eram os anjos do céu. Então ali comeram, beberam, tudo tal, os homens chegaram, queriam fazer tudo isso. Ele ofereceu as filhas, mesmo assim eles não queriam, queriam os 2 varões, e disseram: olha, você chegou aqui há pouco tempo, agora você quer ser juiz, você quer saber o que fazer, você quer dar ordens, nós queremos esses homens e vamos fazer mal a você, vamos acabar com você, vamos dizer assim, né? E queriam entrar na casa, e os anjos levantaram as suas mãos e feriram de cegueira. Querido, quantas pessoas precisam ser feridas, né? Que querem chegar até nós para abusar, para tirar partido, olha, tem pessoas que chegam até nós pelo que nós temos, pelo que nós podemos fazer, não pelo que nós somos, né? Muitas pessoas querem as coisas que nós podemos oferecer, né? Não é assim? E ali eles querem, mas Deus é tremendo. Ele foi e cegou a todos aqueles homens, desde o mais novo até o mais velho. E eles se cansaram, ficaram até perdidos, tanto tempo procurando a porta e não achavam a porta porque ficaram cegos. Querido, assim ficam as pessoas, né? Quando tem muito pecado, cegos, né? Cegos pelo pecado. E ali não acharam, e eles ainda dormiram ali, descansaram, comeram, descansaram, e os anjos materializados, né? De carne, comeram, beberam, descansaram, logo de madrugada, antes da alva sair, pegaram Ló, falaram: vamos logo, e Ló estava demorando, eles tiveram que praticamente arrancar eles, os 2 anjos, arrancar ele, a esposa dele, para fora da cidade, para tirar, praticamente puxados, né? Porque, quem sabe, ele queria levar alguma coisa material, alguma coisa que ele tinha ali, querido, e tem horas que não dá para isso, né? Tem horas que não adianta pensar nos bens materiais, pensar nas coisas, e nós temos que pensar na nossa salvação. E quantas vezes o anjo precisa pegar na nossa mão e puxar-nos para fora, né? Quantas vezes os anjos precisam trabalhar ao nosso favor para nos abençoar, sem que nós sabemos até. E eu creio
que o Senhor está fazendo uma grande obra através desse ensino na tua vida. Está aprendendo, né? Para a glória do Senhor, amém? Vamos ver o que aconteceu agora, é algo fascinante. Eles estavam fora da cidade já. Olha o que aconteceu. Continuando no versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva? E disse: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribares a cidade, que me falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o monte da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Agora no verso 24. Amém. O anjo disse para ele: vai, sobe o monte, né? E esquece. E ele disse: olha, eu preciso de uma cidade, eu preciso de um local para mim ir, vamos dizer assim. É que eu tenho uma cidade pequena, e era pequena para mim, né? Mas eu preciso ir lá. E foi concedido a ele que fosse naquele lugar, mas não olhar para trás. Não olhar para trás. Quantas e quantas vezes precisamos e queremos olhar para trás na nossa vida, né? Querido, o carro de crente, vamos dizer assim, nosso carro espiritual, muitas vezes nós temos que esquecer o retrovisor, né? Ficar olhando para o passado, o que deixou, o que ficou, o que perdeu, o que se foi. Querido, é para frente que se olha, é para frente que se anda. Amém? Devemos olhar, sim, muitas vezes para o passado, como eu sempre digo, para aprender com os erros e caminhar para frente. Não para ficar lastimando o que ficou, o que perdeu, a casa que ficou, os bens que ficaram para trás, quem sabe as ovelhas, eu sei, o que ficou, o ouro, a prata, o que você perdeu. Querido, o Senhor tem muito mais bênção para dar para nós para frente. Então, esquece esse negócio, fica olhando para trás, resmungando, né? Vamos adiante, o Senhor tem bênção para dar para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Não vamos olhar para trás, não. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque quem está atrás, Deus vai cuidar, amém? E olha, que coisa maravilhosa, enquanto ele não entrar em Zoar, enquanto ele não entrar no livramento, enquanto ele não sair, os anjos não poderiam destruir, não podiam fazer nada. Porque não era para ele ver, não era para ele ver o que ia acontecer. Exatamente por isso que foi falado: não olhe para trás, não olhe para trás. Querido, o que ficou no teu passado, Deus é que resolve. Amém? Não fique olhando para o passado, se lastimando, não. Deus tem uma bênção para te dar. Amém. Então, no verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Você vê, não olhar para trás. E naquele momento, quando ele chega em Zoar, Deus faz descer enxofre e fogo, né? Sobre aquela cidade, virou um inferno a cidade. Derribou a maioria das coisas de madeira, né? Telhados de madeira, casa muitas vezes não tinha muito, era só grades, né? Porque se queimar antigamente, para você entender, as luzes à noite eram tochas,
Se eram tochas de fogo. Você pode até ver nos filmes, né? Geralmente eram tochas de fogo que se acendia para clarear o lugar. E como lá em Israel não chove muito, praticamente não chove, né? Então nos telhados em cima era como se fosse grades. E quando fosse chover eles colocavam folhas, né? Para cobrir. Então eram muitos galhos assim que ficavam na parte de cima, que era para não entrar animais, não entrar nada, e para os gases sair, para o carbono, né? Porque a tocha ali ficava pegando fogo, o azeite ficava queimando e sai fumaça. E aquela fumaça tinha que subir, tinha que sair da casa. Tinha muitas casas antigamente também que tinha telhado. Quando se tinha telhado, né, que era pedras, né, que colocava acima, ele era todo aberto em volta. Tinha todas as janelas tudo em volta, que era para sair a fumaça, sair os gases. Amém? Porque senão as pessoas à noite, quando fosse dormir, iam morrer. Já pensou no local todo fechado, com as tochas acesas, né? Ali ficaria tudo o gás, a pessoa morria sufocada. Então as casas eram geralmente desse jeito. Quando as casas eram de rico, tinham um telhado e tinha todas as janelas de volta. Quando a pessoa era mais pobre, vamos dizer assim, as casas eram com galhos em cima, fechando, né, para que a fumaça passasse entre os galhos e subisse. Amém? Então você imagina, as pessoas dentro de casa ou na rua, ao amanhecer, a maioria estava dormindo quando o sol, diz a palavra, que a alva ia saindo, o sol ia saindo de manhã cedo, vamos dizer hoje 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, de repente começa a cair enxofre do céu, aquele cheiro horrível, e fogo, tochas de fogo caindo do céu, caindo nas casas, caindo sobre as pessoas morrendo queimadas. Foi um alvoroço total naquela cidade, pessoas correndo em chamas. Foi terrível a morte daquelas pessoas ali naquele local. E Deus deixou isso por quê? Porque o pecado invadiu demais, né? Foi demais o essêncio do pecado na face do Senhor. E atendendo o clamor de Ló, você vê como o nosso clamor Deus ouve, né? Atendendo o clamor de Ló, Deus fez todas essas coisas e destruiu tudo ali. E quando Deus fala, não olhe para trás, não é para olhar. Quando a mulher de Ló, olha para trás, ela se transformou numa estátua de sal na mesma hora. Salgou, virou sal. Por isso depois nós vimos que vai se tornar o Vale do Sal ali, né? Por causa disso daí. Querido, é terrível desobedecer ao Senhor. Se o Senhor está dizendo é para frente, para, entendeu? O que Deus fala para você, o que Deus está falando, cumpra o que Deus está falando. Não tente olhar para trás, não tente ficar olhando para as coisas de trás, porque senão você salga, senão nós salgamos. Amém? Você fica olhando as coisas de trás, espiritualmente não vai adiantar nada. Vamos para frente em nome de Jesus. Amém? E a sua esposa olhou para trás, virou sal, e ele foi para frente, caminhou com as suas filhas. Amém? Amém. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, eis que o fumo da terra subia, como fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas filhas com ele. Porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e as suas filhas. Então a primogênita disse a menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai, e deitamo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu
no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhe a beber vinho também essa noite. Então, entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve o primogênito um filho, e chamou o seu nome Moabe. E este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Amém. Olha que interessante, eles ficaram numa caverna com medo de morar na cidade, né? E as filhas acabaram, né, se relacionando com o seu próprio pai para manter, né, a linhagem, porque não tinha varões, elas não podiam ir na cidade, não podiam fazer nada, e os pais já eram velhos e elas tinham que conceder, né, para prosseguir a linhagem e se deitaram com seus pais, com seu pai, né? Quem sabe você pode estar se perguntando, mas, poxa, né? Como que pode isso? É que naquela época não havia ainda lei, não havia ser dado, apesar de ser errado, mas não havia uma lei específica para isso. Então elas concederam, né? Foi Amós, né? Moabe e Benami, né? Que concederam, as duas concederam no mesmo momento, tiveram os filhos, para prosseguir a linhagem, nós vamos estar vendo isso. Então, houve esse relacionamento, mas naquela época, vou dizer de novo, não havia lei, não havia um parâmetro legal, apesar de não ser correto ainda naquela época mesmo, mas foi um jeito que tiveram para prosseguir a linhagem, né? E seguir adiante. E Deus ali, ele olha, né? Como não havia lei específica, que a lei foi dada somente depois a Moisés, né? Mais adiante nós vamos ver isso, foi dada para Moisés, exatamente para conter todo tipo de pecado, que a gente não sabe, mas muitas pessoas, vamos dizer assim, não sabem disso, né? Das 613 leis. Então, nas 613 leis é um código moral hoje. Nós vivemos, sabia disso? Que é o nosso código moral ainda, né? Tem pessoas que falam, poxa, mas nós não estamos na lei. Mas, como nós já vimos no livro de Timóteo, a lei não foi extinguida, né? E a lei é um código moral. Por exemplo, relações entre família, né? Como se deve viver, até em questão de negócios, como se deve fazer negócios. Então ali é um alerta moral para que nós possamos seguir a nossa história e a nossa vida. Amém? E nós falamos muitas vezes e criticamos até sem conhecer. Por isso é importante nós tirarmos um tempinho, recomendo isso você. Tira um tempinho e leia o livro de Levíticos, né? O livro de Deuteronômio, que são os livros que Deus deu para Moisés no monte. Deus mesmo deu para Moisés no monte, colocando esse código moral que nós seguimos até hoje. Amém? Amém. Agora no capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua mulher. Se houver alguma pergunta, alguma indagação, amém? Não fica em dúvida não, se você está assistindo aí, não fica coçando a cabeça, amém? Não fica com o piolinho na cabeça não. Faça perguntas, a gente vai estar respondendo, amém? E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido.
Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não te permiti tocá-la. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo o lugar onde viermos. Dize-me de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, e eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que comigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Que coisa tremenda que Deus faz, né? Que coisa tremenda. Você vê Abraão também quantos erros, né? De novo. É? De novo. De novo, mesma coisa. Ofereceu Sara, irmã de Abimeleque, e ele, sem saber, ela tomou como esposa, mas não tinha tocado. E de repente o que acontece? Deus vai e fala para ele, por amor a Sara, por amor a Abraão. E Deus ia matar Abimeleque. E Abimeleque disse: olha, eu não sabia, né? Eu não sabia disso. Eu não sabia como que já havia sido casada, né? Não sabia dessas coisas. E pediu perdão. E além de devolver a sua esposa, ainda pagou para Abraão, né? Você vê que era um homem bom, de coração bom, servo do Senhor, servo de Deus, né? Abimeleque. E assim Deus foi e abriu toda a madre, né, da sua casa, para que ele pudesse gerar e dar semente. E sarou Abimeleque também, sarou a todos ali para a glória de Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus é santo, como Deus é justo, né? Nos seus caminhos. E não tente, né? Abraão, ele tentou, apesar de ser pai da fé, muitas vezes é que eu falei, é aprendendo com o erro dos outros, né? É aprendendo com o erro dos outros. E cada dia mais aprendendo na presença do Senhor. Amém? Que Deus é fiel. Amém? Agora vamos começar no capítulo 21, o nascimento de Isaac. Amém. Aí é a promessa, né? A real promessa de Deus. Quanto tempo demorou, né? Quanto tempo demorou essa promessa, né? Amém? Amém. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito,
E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Amém. Agora nós vemos a chave, né? Nós vemos uma chave aí que, como nós falamos, que essa guerra perdura até hoje, né? Perdura até hoje, né? Ismaelita contra israelita. Essa guerra é uma guerra que, como foi falado, nosso irmão Francisco perguntou, por que é uma guerra santa, chamada uma guerra santa? Porque eu respondi dessa maneira para o irmão Francisco, porque é sobre a Terra Santa, né? Terra Santa. Eles querem o domínio dessa terra, uma terra escolhida por Deus. Então, a grande coesão ali no Oriente hoje é isso, né? Todos querem Jerusalém. Todos querem. Quem não quer Jerusalém? Os egípcios querem Jerusalém, né? Os moabitas querem Jerusalém. Todos querem Jerusalém, porque é uma cidade santa, é uma cidade histórica, é uma cidade abençoada por Deus, é uma cidade escolhida por Deus. Então, por isso, tanto conflito, tantas coisas acontecem em Jerusalém, né? Nós vemos aí, né, essa disputa aí, sempre ali na terra, essa guerra que perdura anos e perdura anos e perdura anos, né? Para a glória do Senhor, e nós temos que entender que na realidade, a descrição exata está aí. Quando Agar, né, ela nasceu Isaque, então ficou meio conturbada ali, tensa a situação, e Sara disse para mandar Agar embora e o moço embora, o filho de Abraão embora, para não causar tumulto, e Abraão não gostou muito, e Deus disse: olha, vai e faz o que Sara está mandando. Né, Felipe? Faz o que Sara está mandando, porque eu vou abençoar a quem? A Isaque. E a Ismael eu vou fazer uma grande nação. Mas a herança para quem quer? É Isaque. Então, ali é para Israel. Futuramente nós vamos ver. Israel não tinha sido fundada ainda. É isso que eu quis dizer outro dia quando me perguntaram, né, sobre Canaã, se seria Israel de hoje. Foi o que eu tentei explicar, porque Israel não havia nascido ainda. Jerusalém não havia nascido ainda. Nasceu um pouco mais adiante, a nação de Israel. Amém? Israel não tinha Isaque, ainda não tinha nascido. Amém? Foi nascer Jacó depois. Amém? Então, o que acontece? A bênção ali descrita é para Isaque. Amém? E Ismael, Deus ia fazer uma grande nação. Amém?
E ali o que aconteceu nós vamos ver que Deus ele cuida. Mesmo quando é abandonado e Deus tem promessa, Deus cuida. Amém, amados? Amém? Ô glória. Verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão, e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino. O despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e se assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, e achou o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi feixeiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mulher tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Amém. Aí que está a confusão. Aí que foi formada essa confusão. Amém? Você vê, ele saiu com a sua mãe Agar, que era egípcia, e no meio do caminho acabou a água, e eles acharam que ia perecer, que iam morrer, e Deus escutou a voz de Agar. É isso? Do menino. Não. De Agar ela não escutou. Ele não escutou porque era egípcia. Ele escutou do menino, que tinha aliança, que foi circuncidado naquela época. Ele ouviu a voz e por amor ao menino, o anjo bradou do céu. Esse anjo nós sabemos quem que é, né? Bradou lá do céu. E abriu os olhos dela e tinha um poço d'água. E esse rapaz cresceu e foi para o deserto de Parã, a região mais do Egito. Conheceu uma egípcia, casou-se com ela. Hoje, se você entender, os muçulmanos que habitam em Jerusalém, que tem ali montada ali o seu templo, no local onde foi o sacrifício de Israel, montado lá. Olha que interessante. Eles são egípcios praticamente, nascidos em Israel, se tornam muçulmanos, e quando eles vão orar, olha a diferença. Eles olham para onde? Quando os judeus oram, eles oram olhando e orando por Jerusalém, né? Olhando para Jerusalém. Os muçulmanos, quando eles vão orar, embora eles estão ali na cidade, em Jerusalém, eles oram de costa para Jerusalém. Sabia disso, Pedro? Eles oram de costa para Jerusalém, em direção a Meca, do Egito. Do Egito, né? Meca. Então eles oram em direção a Meca, não em direção a Jerusalém. Fator interessante isso, né? Por isso, tantas vezes está escrito da Bíblia, orai para que haja paz em Jerusalém. Amém? E essa guerra vem perdurando. Vem perdurando, vem perdurando, vem perdurando. E só vai ver a paz mais adiante aí que nós vamos ver. Amém? Então ali, Deus abençoa, Deus não deixa Ismael morrer, nem Agar, a egípcia.
E eles seguem o caminho, né? E vamos prosseguindo, amém? Logo não vamos parar aí, já vai dar hora, né? Já deu a hora, a gente parou no verso 22 do capítulo 21, amém? Capítulo, marca aí na tua Bíblia, irmão. Marca aí, filho, deixa marcado aí. Capítulo 21, verso 22, amém? Assim nós estaremos preenchendo e falando depois, aprendendo um pouco mais, amém? Como não houve pergunta até agora, hoje, né? Não houve pergunta nenhuma, eu creio que os irmãos entenderam que estão nos acompanhando. Mas se houver alguma pergunta, se você, nós estamos ao vivo agora, se você estiver vendo esse vídeo ou ver esse vídeo depois, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca para a gente estar ali colocando, amém? Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe teu coração. Quarta-feira estamos com a live do culto aí. Em nome de Jesus, quarta-feira às 20 horas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Estamos orando aí para ver como vai ficar os cultos, né? Em Santa Isabel. Por enquanto, acho que não houve liberação, né? Não houve liberação. A prefeita ainda não liberou para que fizéssemos cultos, né? Não dá para entender, mas vamos estar orando para a glória do Senhor, amém? Deus sabe o tempo e Deus sabe os momentos de todas as coisas, né? Porque Ele é fiel, amém? Não sabemos por quê e nem o que, mas vamos orar, amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Papai, encontre cada um, papai, que está vendo esse vídeo nesse momento, com louvor, Senhor, com graça, com glória, Pai. Em nome de Jesus, para o louvor do teu próprio nome. Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, papai, venha sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. Papai, nos garanta livramentos, papai. Nos abençoe para o louvor da tua própria glória. Senhor, te amamos, te louvamos em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as nossas consolações de comunhão do Espírito Santo, que sejam em cada vida e somente os salvos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que você e a tua família ser abençoada.